mas segundo a lei de Deus. Aquele que não obedece a Deus tem uma casa, está querendo outra, vou viver de rendas. Faz a segunda, quer construir a terceira, fora da lei de Deus. A pessoa às vezes tem coisas que não usa e não traz felicidade, porque no íntimo está gravado no nosso coração a lei de Deus, e quando conscientemente nós fugimos, desobedecendo a lei de Deus, em nosso íntimo brota um sentimento de culpa que nos perturba a vida toda. Muitas pessoas, não é só católico, eu tenho atendido pessoas da presbiteriana, evangélica, que têm o mesmo problema, sofrem consequências psicológicas, porque andam em desobediência à lei de Deus. Não inveja aquele que tem muita coisa, não. Certa ocasião, um senhor de 75 anos, era ministro da igreja. Eu o vi no altar desde que era pequeno. Ele me procurou dizendo: Júlio, eu preciso falar com você. Eu não posso ir na igreja porque se eu for eu vou tomar o tempo de todo mundo que está lá. Mas o senhor tem algum lugar que a gente possa conversar? Na minha casa, eu tenho um escritório. E nós fomos para lá. Oramos e ele começou a contar a história dele, irmãos. Desde a noite da lua de mel, ele começou dizendo: Júlio, eu não contei isto para o meu pai, nem para o meu sogro, nem para padre nenhum, mas Deus está mandando eu abrir meu coração para você. Ele era um homem muito rico, tinha diversas casas de aluguel aqui em Itapetininga, apartamentos de aluguel em São Paulo. Ele tinha sido um alto funcionário de uma autarquia, o salário dele de aposentadoria era invejável, mas não era feliz, nunca foi feliz. Então essa busca do poder, do ter coisas fora de Deus, apesar de nosso corpo frequentar a igreja, nosso espírito e nossa alma estão longe e padecem. Muitas vezes eu posso estar comendo manjares fisicamente na minha sala de jantar, mas o meu espírito está comendo migalhas, minha alma está chafurdando na lama. E Deus, nesta noite, irmãos, Ele vem nos alertar, Ele vem chamar a nossa atenção. Cada um de nós, sinta que esta palavra é para você, filho meu, filha minha. Eu te amo com paixão. Foi por você que eu permiti que meu filho morresse na cruz. Se vocês pudessem entender a dor de um Deus, isso é mistério, nós só vamos compreender no céu, vocês veriam não só o sofrimento do meu filho na cruz, mas o meu sofrimento de pai ao vê-lo morrer na cruz, e um sofrimento maior ainda, porque mesmo com essa morte de meu filho, muitos não iriam aproveitar. Então nesta noite, irmãos, Deus quer que abramos o nosso coração, e independente do nosso passado de erro, Ele quer: filho meu, filha minha, guarde a minha palavra, obedeça a meus mandamentos, e a minha palavra te guarda, os meus mandamentos te protegem. Quando eu fiz o exército, o Zé Luiz estava junto lá com a gente, havia alguns exercícios que nós fazíamos, por exemplo, atravessar um campo minado. Então era um campo que, em sentido reto, a gente atravessava em 15 minutos, mas o teste era que o campo estava minado, se colocavam objetos metálicos enterrados, e na frente iam os sapadores com equipamento que detectava metal. Então a gente fazia círculos, voltas pelo campo, levando 40 minutos para chegar do outro lado, coisa que em linha reta seria 15 minutos. Então os sapadores que iam na frente iam ficando bandeirolas por onde o exército podia passar sem risco algum. Nós achamos, irmãos, que os mandamentos de Deus são terríveis, são opressores. Não, os mandamentos de Deus são mandamentos amorosos, são bandeirolas
o Espírito Santo de Deus coloca na nossa vida para que possamos atravessar esta vida, esta existência sem perigo algum. Deus quer nesta noite despertar em nós, no nosso espírito, um desejo firme, forte, convicto de obedecer à palavra de Deus, de abandonar o erro, de deixar de lado aquilo que não agrada a Deus, para que possamos voltar à casa do Pai e comer os manjares que Ele nos preparou, o amor, a paz, a alegria. E o mais que nós podemos desejar, irmãos, quando o nosso coração se sente amado por Deus. Mais do que sentir, irmãos, o nosso coração sabe que Deus nos ama. Eu sou amado. Eu não sinto, mas eu sei disso. Eu não sinto que Jesus está ao meu lado, mas eu sei que Ele está ao meu lado. Então daí o amor gera paz. Medo do quê? Da morte? Eu sei para onde eu vou. Eu vou para o colo do Pai. Medo do quê? De enfermidade? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Dívida, dificuldade, prova. Se o Senhor dos Exércitos está comigo, perseguição, os anjos me rodeiam. A gente às vezes canta, os anjos de Deus estão aqui, mas nós não temos convicção, e eles estão. Verdadeiramente eles estão. Nós precisávamos cultuar e cultivar mais esta devoção aos santos anjos. Certa ocasião eu coordenava o grupo de oração ali de Santana, e o Dudu começou a cantar um hino pedindo a presença dos anjos. Eu conhecia o hino cantado de olhos fechados, e de repente começou a espolcar flashes de luz, azul, amarela, vermelha, branca. Eu falei, tem alguém fotografando demais aqui. Terminou o hino, abri os olhos e pedi que o Dudu cantasse uma outra música, convidando os anjos para participar conosco. E de novo fechei os olhos e aquilo espolcando. Quando terminou o hino, eu falei, mas Senhor, o que é isso? Ué, mas vocês não estão convidando os anjos para participar? Miríades de anjos estão com vocês. Todos os anjos que estão aí admirados de ver pessoas de corpos opacos louvando e me bendizendo e me glorificando. E eu comentei com as pessoas daí, quem é que estava cantando de olhos fechados e viram luzes, flashes? Diversas pessoas levantavam a mão, e Deus mandou eu dizer, é uma manifestação de que os anjos estão conosco. Um casal que estava na frente disse, aqui no canto da igreja tinha um anjo tão imenso, que a luz dele ultrapassava o teto. Por que eu estou contando isso, irmãos? Porque nós que talvez tivéssemos ou estejamos longe do colo do Pai, nós precisamos voltar para gozar desses manjares espirituais, para verdadeiramente saber que somos amados. Ninguém dá a sua vida a não ser quem nos ama. O Gaúcho falou aqui que não dá a vida da filha dele por ninguém. Humanamente falando, é difícil realmente. Acredito que nenhum de nós faria isso. Mas Deus nos ama. Para trocar o seu filho por nós, é uma demonstração de que Ele nos ama. Um senhor muito rico tinha um único filho. Ele fazia toda a vontade do filho. Eles tinham uma lancha poderosa. E um dia, o filho pediu para o pai levá-los a passeio em alto mar, e que ele queria levar um amigo que nunca tinha navegado pelo mar. E lá foram os três. De repente, em alto mar, acontece um fato inusitado. Os dois filhos caíram no mar, e só havia um salva-vidas.
eu vou jogar o salva-vidas? Meu filho conhece a Deus. Meu filho, se morrer, ele vai para o céu. Mas aquele moço anda longe de Deus. E jogou o salva-vidas para o amigo do filho. Foi isto que o Pai fez por nós, por todos nós. É preciso que esta mensagem do céu cale profundamente em nós, irmãos, para que verdadeiramente nós nos convertamos. Não importa o nível, não importa o grau da tua vivência religiosa, não fique contente com o estágio que você está. Queira mais do Espírito Santo, queira mais da vida santa. Todos nós somos chamados a ser santos. Já contei aqui, mas alguns não ouviram a história. Certa ocasião eu estava à noite indo pregar no grupo de oração lá das Estrelas e andava pelas ruas de Itapetininga, indo para as Estrelas, com a Bíblia. Passei por um mendigo que estava comendo um marmitex. Quando ele me viu, ele gritou: homem de Deus, tem uns trocados aí? Eu voltei e pus umas moedas na mão dele. E ele me perguntou: homem de Deus, você sabe o que é ser santo? Ele não deixou pensar, ele mesmo respondeu: santo é o homem que sabe que é pecador e não está contente com isso. Isso é ser santo. Digam comigo: santa é a pessoa que sabe que é pecadora e não está contente com isso. Vamos falar juntos. Santa é a pessoa que sabe que é pecadora e não está contente com isso. Olha, eu saí dali, fui para o grupo de oração. Que pena que eu não me virei para trás para ver o mendigo. Com toda certeza ele não estava mais ali. Devia ser Jesus, porque uma palavra tão sábia dessa só podia ter vindo do céu. Glória a Deus. Então pergunte para o teu irmão, para a tua irmã: você sabe que é pecadora? Agora pergunte: você está contente com isso? Está contente? Abílio, quando você perguntou para o Carlos: você sabe que é pecador? O que ele respondeu? Sabe. E quando você perguntou se ele estava contente com isso, o que ele disse? Está louco? Estou não. Dá um chacoalhão no irmão e diga: você é santo! Você é santo, irmão.